Amados e queridos irmãos, servos e servas de Deus, eu quero, com muita alegria em minha alma e um profundo gozo no coração, saudar a todos com a doce, bendita, preciosa, gloriosa, já era para estar dando glória desde a doce. Saúdo a todos com a doce, bendita, preciosa, sublime, gloriosa, admirável, inefável, transcendente, incomparável, paz do Senhor Jesus. Amém. Quem trouxe o livro? Papai está na casa. Já está no meio do coral já. Abram no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4. Enquanto você folheia as páginas neotestamentárias, quero expressar a minha gratidão e a minha alegria de, depois de muitos anos, voltar a Rio Largo e estar ao lado desse homem e juntamente com a sua esposa, que é um referencial para o ministério de qualquer um que está começando. E eu ainda estou engatinhando. Então, louvo a Deus pela vida desse homem de Deus, pastor Arnóbio Tavares de Lima, e a sua esposa, pelo carinho, pelo respeito que nutrem por mim. E pela honra que me dá de estar aqui ministrando no altar. Eu louvo a Deus pela vida desse maestro e de sua esposa e da sua família, uma família de levitas. Adiel e a irmã Selma, que Deus continue abençoando. Não deu certo das outras vezes, mas deu nessa, né? De estarmos aqui adorando a Jesus. Eu fico encantado com as orquestras, com os corais que eles maestram. É o meu sonho de consumo espiritual. É um dia pastorear uma igreja e ter na igreja uma orquestra e ter um coral. Porque uma Assembleia de Deus sem um coral está faltando alguma coisa. Pode ter departamento de jovem, pode ter senhoras, pode ter os senhores que é mais novo dos três, mas se não tiver o coral, está faltando alguma coisa. E eu fiz parte do coral. Eu vi ontem na programação que o coral de Salvador Lira estava aqui, o Boas Novas. Eu e Ceissa cantamos no Boas Novas com o maestro Cláudio Pontes e o Baal. Foi lá no Boas Novas que eu aprendi a desafinar menos do que já sou desafinado. Porque quando eu cantava na porta de uma viúva, chorava ela e o marido. Aí o irmão Cláudio Pontes diz, vem para o coral. Eu digo, e dá certo? Ele disse, vai dar. E me levou para o coral para cantar no tenor. E foi lá que eu aprendi. Levei muita cotovelada dos mais antigos. Tinha um irmão lá, que quando eu estava fora, ele fazia assim, tum, que chega, quebrava a costela, para poder eu afinar no coral. Mas eu louvo a Deus, eu sou apaixonado por coral. Obrigado, irmã Selma, por esse privilégio. Neto, é um prazer estar revendo o senhor. Eu sou seu fã, assim como do seu tio. Capítulo de número 4 é apenas um beijo na flor. Eu estou há 6 dias com uma crise de amígdala, de garganta, tive febre que estourou os lábios, eu ainda estou aqui falando meio. E ontem eu estive lá em cima, na congregação da, como é o nome lá? Asas do Vento, Rosa do Vento, Asas do Vento, é alguma coisa do vento. Não sei se é rosa, se é asa, se é alguma coisa. É asa ou é rosa? Pronto, é a asa dos ventos. Eu estive lá. E também a voz não estava pior do que hoje. Hoje está até melhor. Está saindo alguma coisa. Então é só um beijo na flor. Um beijo na flor. Está certo? Para a gente meditar na palavra de Deus. Capítulo 4, e versículos 21, 22 e 23 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João. Diz o texto: disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai.
Mas vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Ó Pai querido, amado da nossa alma, a razão de tudo isso nesta noite, a razão da celebração dos 60 anos do coral Lírio dos Vales, a razão da celebração e gratidão ao Senhor. Pai, consciente e ciente do compromisso e da responsabilidade que tenho de fazer menção da Tua palavra, ciente que é a Tua palavra, e como eu sou dependente de Ti, prostro-me aos pés da cruz, e lá prostrado suplico ao Senhor o entendimento, a inspiração, o descortinar da palavra, para que eu a ministre nesta noite à Tua igreja, ao Teu povo. Pai querido, obrigado, Senhor, pela confiança que o anjo da igreja deposita em me ceder o altar que ele ministra, para fazer menção de tudo aquilo que o Senhor propôs ao meu coração. Continua, Senhor, revelando-nos a Tua grandeza, a Tua presença entre nós, no nome de Jesus. Amém, amém. Podeis sentar. Meus amados irmãos, buscando em Deus, porque eu costumo sempre dizer que eu não ministro porque não sei pregar, eu apenas converso com o povo, e eu costumo dizer que eu só ministro aquilo que Deus coloca no coração, porque quem conhece a necessidade da igreja é o dono dela. Quem sabe o que quer falar com a igreja é aquele que por ela morreu no Calvário. Então, buscando nele a orientação, buscando nele algo que eu possa ministrar nesta noite, me veio ao coração esse texto que acabamos de lê-lo. A palavra de Deus no Evangelho de João traz-nos grandes ensinamentos. Entretanto, antes de chegarmos ao texto propriamente dito, faz-se necessárias algumas considerações. O Evangelho de João, ele é um evangelho de uma particularidade ímpar. Ele destona em alguns aspectos dos evangelhos sinóticos. Sinóticos é uma expressão que foi utilizada por um teólogo norte-americano por nome de J. Jones no ano de 1777, em que ele dá aos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas a denominação de sinóticos, que significa ver em conjuntos. O evangelho de Marcos, dos sinóticos, foi o primeiro a ser escrito. Mateus e Lucas quase que saíram por igual. João não. Quando o evangelho de João veio a ser escrito e a estar inserido na igreja, já era no final do primeiro século. E João difere-se dos demais evangelhos em alguns aspectos. Primeiro, os evangelhos sinóticos começam trazendo a genealogia, trazendo a origem e a linhagem do Messias, exceção de Marcos, que é o evangelho da ação. Marcos já mostra o servo servindo, o rei que se fez servo, servindo a todos. O evangelho de João não. Ele não vai remontar a genealogia. João começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo. João vai usar o verbo ser no pretérito imperfeito, porque se fosse no pretérito perfeito, ele teria dito: no princípio foi o verbo. Mas João não diz foi, João diz era.
O que João está querendo dizer é que antes de haver qualquer coisa, antes de qualquer coisa ter sido criada, ele já era. Aleluia. João está dizendo, ele é o começo de tudo. Nada veio a existir se não fosse por ele. Os evangelhos sinóticos, eles se desenvolvem a partir dos milagres de Jesus. João não. João dá ênfase apenas a 7 milagres e associa estes 7 milagres ao eu sou de Jesus. Por exemplo, o capítulo 2 traz o primeiro milagre, que é o milagre das bodas de Caná da Galileia. O capítulo de número 4 traz o segundo milagre. Ainda em Caná da Galileia, Jesus vai curar o filho de um oficial do rei. O capítulo de número 5, Jesus vai curar um paralítico que há 38 anos estava sentado, deitado, paralítico em um leito. E Jesus cura este paralítico. O capítulo de número 6 traz 2 milagres, formando 5. O primeiro é a multiplicação dos pães, 5 pães e 2 peixinhos. E depois da multiplicação dos pães, Jesus sobe para a oração, e quando o mar está revolto, ele vem por cima das águas para acalmar a tempestade em fúria. Capítulo de número 9 tem o 6º milagre. Jesus entra na cidade e tem um cego de nascença. Os discípulos o interpelam perguntando, mestre, quem pecou? Foi ele ou seus pais? Jesus afirma, nem foi ele e nem foram seus pais. Ele nasceu cego para que o nome do Senhor fosse glorificado. E o último dos 7 está no capítulo 11 de João, que é a ressurreição de Lázaro. E ele vai dizer que é a ressurreição e a vida. Então o evangelho de João termina também diferente dos demais evangelhos. Os evangelhos sinóticos terminam com a ordem comissiva. João não. O capítulo 21 de João, o evangelista vai dar evasão à restauração de um discípulo de Jesus por nome de Pedro. Se João 21 não estivesse escrito, nós não saberíamos o que aconteceu com Pedro de Atos 2 dos apóstolos. Foi preciso João dizer que antes de Jesus a subir aos céus, ser ascensão aos céus, ele restaura a vida de Pedro, para que Pedro no dia de Pentecoste pregasse aquela mensagem. O evangelho de João é um evangelho que traz ainda algumas particularidades. Por exemplo, existem textos que são exclusivos deste evangelho. O capítulo de número 2, o primeiro milagre realizado por Jesus, é exclusividade do evangelho de João. O capítulo de número 3, o diálogo de Jesus com Nicodemos, é exclusivo do evangelho de João. Capítulo de número 4, o diálogo de Jesus com esta samaritana é exclusivo do evangelho de João. E é este capítulo 4 que me chama a atenção. Eu já ministrei algumas mensagens pautadas no capítulo 4, voltada para o tema missionário. Jesus vai em busca de uma missionária em um lugar improvável. E lá ele vai quebrar as barreiras cultural, a barreira religiosa e a barreira racial para buscar uma missionária lá em Samaria. Já ministrei esta mensagem voltada para um tema
evangelístico, mostrando que Jesus é aquele que dá valor a uma alma que a sociedade despreza, e ele vai em busca desta mulher que a sociedade rechaçava. Já vi alguém pregar esta mensagem voltada para as 4 descobertas da mulher samaritana acerca de Jesus. Ela descobre que ele é judeu, ela descobre que ele é Senhor, ela descobre que ele é profeta, e por fim ela descobre que ele é o Messias, e vai anunciar a todos de Samaria que o Messias havia chegado. Mas o Espírito Santo me traz ao coração mais uma revelação nesse texto, que fala acerca da adoração. E se tem algo que é muito ministrado e muito discutido no cenário teológico atual, é o tema da adoração. O tema da adoração é algo impressionante, porque o que nós estamos observando em pleno século 21 são músicas, ou pelo menos hinos, se é que a gente pode chamá-los assim, que não tem na sua letra a verdadeira essência de uma adoração. A grande maioria, salvo raras exceções, das letras de hino hoje diferem por completo das letras de hinos de antigamente. As letras dos hinos hoje, elas são antropocêntricas. É o homem que deve estar no centro do hino. É o homem que deve estar em evidência. Adoração, o homem desaparece, e quem aparece é Deus. A adoração não é para que eu apareça, é Deus que deve aparecer. Então, é um tema fundamental, e eu quero me debruçar sobre esse texto. Quando a samaritana descobre que Jesus é um profeta, e ela nutre uma dúvida em seu ser, e ela diz: olha, eu quero saber qual é o verdadeiro lugar para adorar. Tu és profeta. Os nossos pais samaritanos dizem que é no Monte Gerizim, mas vocês judeus que é em Jerusalém, no templo. É monte ou templo, é templo ou monte. Jesus vai trazer um esclarecimento não só para a samaritana, mas como também para todos nós. Jesus diz para ela: mulher, os judeus adoram e sabem quem estão adorando, porém a adoração é formal, a adoração é ritual, a adoração é algo pragmático que os judeus oferecem. Os samaritanos, por sua vez, além de ser pragmática, não sabem nem a quem estão adorando, mas a hora vem, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que Jesus está esclarecendo para ela e para nós é que para o verdadeiro adorador, o lugar é de somenos importância. Segure, o verdadeiro adorador não é aquele que apresenta-se aqui na maior perfeição e afinação da voz, cantando com toda a técnica vocal, porque a adoração ela não é limitada apenas a cântico. A adoração ela está impregnada na alma do salvo, porque ele adora cantando, ele adora sem cantar, ele adora pregando, ele adora sem pregar, ele adora como obreiro e adora no banco sentado, aqui e lá fora também. A adoração é aonde está o adorador. Porque tem gente que na faculdade, a sua adoração aproxima o pecador de Cristo. Tem gente que no seu trabalho, a sua adoração aproxima os perdidos dos pés do Salvador, Jesus Cristo. E eu quero me debruçar rapidamente sobre esse texto, em que Jesus diz os verdadeiros adoradores. E a palavra adorador no grego
Koiné, que é o grego do Novo Testamento, é proskineu. E a palavra proskineu no grego, ela vem de dois radicais, pros, que é prostrar-se. O prostrar-se que nós entendemos é apenas dobrar os joelhos, mas este não é o significado no grego. O proskineu no grego, ou pros no grego, é você colocar a face no chão, estendendo os braços e contemplando os pés daquele que você adora. É contemplando os pés daquele que é grande, achando-se indigno de olhar para ele, pela sua santidade. Este é o significado, prostrar, colocar a face no pó. E o caneu significa aquele que beija o rosto. Então proskineu é prostrado para beijar a face do Senhor. Parece algo incoerente, mas não é, porque quando a gente se prostra para adorá-lo, quando a gente se prostra dizendo quem tem é Ele, quem pode é Ele, quem faz é Ele, quem ordena é Ele, Ele se baixa para receber a nossa adoração. Aleluia, aleluia. E dentro desse texto, Jesus vai esclarecer alguns detalhes acerca da adoração. Ele vai dizer: os verdadeiros adoradores o Pai procura. O grande problema da nossa língua portuguesa é que ela é difícil da gente entender. Quando da tradução do koiné para a nossa língua portuguesa, a palavra que entrou aqui foi procura, como se Deus estivesse perdido, ou perdeu os adoradores. Disse: cadê? Eu perdi, vou buscar. E na verdade não é essa a expressão que Jesus usa, porque Jesus não sabe, Jesus não perdeu os adoradores e não sabe onde ele está. Pelo contrário, Jesus sabe onde os adoradores estão aqui nesta noite. A expressão do texto grego é: ele se relaciona. Jesus está dizendo: os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E estes que adoram meu Pai em espírito e em verdade, ele se relaciona com eles. O que Jesus está querendo dizer é que quando o adorador está na igreja ou em qualquer lugar adorando a Deus, você é a prova disso, que tem horas que você está numa luta dentro de casa, problema na família, problema no trabalho, e você, ao invés de murmurar, canta um desses hinos do coral como no ensaio em casa. E quando você está cantando em casa, o Espírito de Deus faz presente e você não canta mais agora, é línguas estranhas, é lágrima nos olhos. O que é isso? É que Deus está se relacionando com os verdadeiros adoradores. É você adorando e Ele fortalecendo a tua alma. É você adorando e Ele enchendo você da presença dEle. Aleluia, aleluia e aleluia. Olha para cá. A adoração, ela tem 3 aspectos. Primeiro, o aspecto físico. Não dá para adorar sem você ter o corpo envolto nisso. O grande problema da igreja odierna é que muitos não conhecem o verdadeiro significado do que é adorar. E não conhece, muitas vezes por falta de aprofundamento na palavra de Deus. Porque o homem, isso não sou eu que inventei, isso é a Bíblia. Nós somos tricótomos, isso é grego, tricótomo. O que quer dizer o quê, pastor? Transforma aí numa linguagem que eu entenda. Que nós somos diferentes dos demais animais, porque nós somos tricótomos. Nós temos um corpo, nós temos uma alma, e nós temos um espírito. Essas 3 partes são chamadas na teologia tricotomia: corpo, alma, espírito. A verdadeira adoração, ela envolve corpo, alma e espírito. Eu costumo dizer lá em São Miguel dos Milagres
que tem gente que vem para a igreja e vem só o envelope, vem só o corpo. A alma deve estar em outro lugar e o espírito ninguém sabe. E quando a pessoa vem só o corpo, não tem adoração. Porque o corpo sem alma e sem espírito é morto. Por isso que não adianta o pobre do pregador dizer, levanta a mão, olhe para o seu irmão, dê glória. Não adianta, que só vem o corpo. Só vem o corpo. Porque quem vem completo, não precisa, pastor, dizer dê glória. Porque ele trouxe as 3 partes. Por exemplo, o corpo, ele tem 5 sentidos. Isso é a medicina que ensina. 5 sentidos do corpo: visão, audição, olfato, tato e paladar. Então, quando eu trago o corpo para o culto, com a minha visão eu quero ouvir Deus, quero ver Deus. Com os meus ouvidos eu quero ouvir a sua voz. Com as minhas mãos eu quero tocá-lo. Eu quero com meu olfato sentir o perfume da sua presença. E com o meu paladar o mel da sua palavra. Porém, eu tenho uma alma. E esta alma que eu tenho, ela tem 3 faculdades. Ela tem o intelecto. Ela tem intelecto, sentimento e vontade. O que é o intelecto como faculdade da alma? É o planejamento da minha adoração no dia. Antes de chegar aqui, eu já estava no quarto, dobrando os joelhos, dizendo, Deus, descortina aqui, o que é que eu vou pregar, o que é que eu vou ministrar, Senhor, como é que eu vou fazer, de que maneira. Eu já estava no intelecto planejando a minha viagem de Maceió para cá, e chegar aqui para adorar, para servir, para exaltar. A alma já planeja como faz no culto. Ela tem uma segunda faculdade, que é chamada de sentimento. No sentimento, a alma chora, a alma se alegra. A alma, ela mexe com toda a estrutura corpórea, e é no sentimento que você levanta as mãos, que você levanta a sua cabeça aos céus, estende os braços. Por quê? Porque é o sentimento que aflora na adoração. E ela tem uma terceira faculdade que se chama vontade. Que quando a alma e o corpo estão associados ao intelecto, ao sentimento, expressa a vontade. A vontade é de adorar. A vontade é de que tudo aquilo que eu estou fazendo no culto, eu faça para a glória de Deus. Por isso que o verdadeiro adorador, ele não se entristece com alguém que está ao seu lado, à sua frente ou atrás, ou com palavras de ninguém que o chama de desafinado, ou que diz alguma coisa. Não, ele está envolto com corpo e alma para oferecer a Deus o seu melhor. Mas eu tenho um espírito. E para que essa adoração seja completa, o corpo veio, a alma veio com as suas faculdades, e o espírito está presente. Por isso que o texto, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, não é maiúsculo, é minúsculo, e se fala do espírito do homem. E este espírito, banda ou orquestra, tem 3 faculdades. Assim como a alma, intelecto, sentimento e vontade, o espírito tem 3. A primeira é fé, que a psicologia chama de intuição. O que quer dizer? É que quando você vem para o culto, já com o corpo, com a alma, o espírito chega nos batentes dali da calçada para ainda entrar o templo, o espírito já percebe. A fé, a intuição já percebe. Papai está na casa. E a festa do coral vai ser bênção nesta noite, porque Deus já está no ambiente.
sente. É o Espírito que sente isso. E a segunda faculdade do Espírito é a comunhão. Aleluia. Porque quando eu venho para o culto, não é para entrar em guerra com ninguém, é para estar em comunhão. Porque culto é koinonia, culto é comunhão, culto é deixar as mazelas de lado e saber que aquele que é perfeito está em nós para receber. A nossa adoração. O Espírito tem uma terceira faculdade, que é chamada de consciência. Os verdadeiros adoradores trazem o corpo, vem a alma e vem o Espírito. E a consciência de que quem recebe o nosso culto é Deus. Eu estou fazendo para Deus. Se eu canto é Deus. Se eu prego é Deus. Se Ele me usa é Deus. Se Ele não me usa é Deus. Se Ele faz é Deus. Se Ele não faz é Deus. Eu tenho que ter consciência que não é como eu quero, mas como Ele quer. Aleluia, aleluia. Jesus disse: os verdadeiros adoradores prosquinel. Adoração, ela não pode, segundo aspecto, o primeiro aspecto da adoração, ela é física. Segundo, ela é racional. Romanos capítulo 12. Porque esse negócio de dizer, não, eu pulei na igreja, rodopiei na igreja, e daí? Não sei nem o que eu estava fazendo, você não é doido? Jesus disse, Paulo diz assim na carta aos Romanos 12, rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu tenho que saber a quem eu estou adorando. Eu tenho que saber para quem é o culto que eu estou oferecendo. Aleluia. E isso me faz lembrar de uma mulher extraordinária. A Bíblia vai descrever esta mulher no capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Que esta mulher vai entrar na casa quando ela não é convidada. O Simão vai convidar Jesus para entrar na sua casa. Era uma festa estritamente fechada. Era uma festa de ambiente masculino. O anfitrião não recebe Jesus, não banha seus pés, não lhe saúda com ósculo. Jesus senta na mesa, e sentado na mesa, o evangelista vai dizer que veio uma mulher. E esta mulher traz em sua história de vida os aspectos da adoração que eu acabei de falar aqui. Ela veio sem ser convidada, porque para adorar não é preciso ninguém fazer convite. Você já foi banhado pelo sangue do Cordeiro. Já é para estar dentro da sua alma esse desejo de adorar. Não é preciso apelar. Depois da pandemia parece que o povo ficou com ojeriza de igreja. O povo ficou sem vontade. Param na internet para escutar esses coaches, esses pregadores que não têm pastores. São coaches, só sabem mexer com emocional. Só sabe mexer. Você nasceu para vencer, você nasceu para triunfar. Você nasceu, é certo, você nasceu. Quem está em Cristo é mais do que vencedor. Mas a vida não é só isso. E perderam o âmbito. Perderam o prazer de estar na casa de Deus. E os bestas ainda caem na besteira para dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Cita um texto fora do contexto. E esqueceram que os salmistas sempre declararam. Capítulo 25 do livro de Êxodo. Versículo 8. Jesus dá ordem a Moisés. Diz, construa para mim um santuário. Para quê? Para que eu possa habitar no meio do meu povo. Para que eu possa estar com o meu povo, conversando com eles e eles me servindo, me adorando. Foi ordem de Deus. Foi ordem estabelecida do Senhor. Porque no santuário é o lugar do relacionamento. Tanto é que Davi no Salmo 27, ele vai dizer uma coisa. Pedi ao Senhor e a buscarei. O que, Davi? Que eu possa habitar na casa do Senhor por longos
dias. E outras versões diz todos os dias da minha vida. E possa habitar no seu santo templo e possa aprender na casa do Senhor. Salmo 84, os filhos de Corá diz assim: como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Aí ele vai falando da peregrinação que eles faziam para chegarem no santuário. E lá na frente, quando ele chega na entrada, no átrio, ele diz assim: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. O Salmo de número 100, que alguém atribui a Davi, ele diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, vós moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, entrai pelas suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Foi Ele e não nós que nos fez, somos ovelhas do seu pasto. Aleluia! A casa do Senhor é o lugar onde a presença de Deus se revela. É aqui que Deus trabalha no nosso caráter, através do anjo da igreja. Então ame, adorador ama a casa do Senhor. Não é preciso ninguém adular. A mulher foi lá. Por quê? Porque a adoração envolve isso. A mulher não foi por ir. Ela sabia onde deveria ir. E sabia quem estava lá. Ela sabia onde deveria ir e quem estava lá. Então ela entra na casa de Simão sem ser convidada, leva um vaso de unguento precioso que a Bíblia chama de alabastro, e ela entra na casa por trás dos pés de Jesus. Ela vai quebrar o invólucro do seu unguento de um preço alto, e quando ela chega diante de Jesus, olha para cá, ela vai perceber que o que ela levou para oferecê-lo naquele culto é pouco demais para a grandeza que Jesus é, que ela entende que Ele tem. Aí ela começa a chorar, e ao chorar ela derrama o vaso, banha com lágrima, enxuga com cabelo, beija para lá, beija para cá, e a adoração desta mulher vai tomando conta do ambiente. Aleluia. A adoração, ela tem um aspecto espiritual. Ninguém pode adorar a Deus se não tiver o Espírito Santo de Deus. É Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Esse negócio desses cantores sertanejos que agora virou moda. Quando termina o show dele, de cantar as músicas dele, no final do show canta uma música gospel. Aí o povo diz: olha, o cantor fulano está adorando a Deus. Está nada. Ele está cantando, adorando não. Porque a adoração só é para quem tem o Espírito Santo de Deus. É Bíblia. Você não lê? Evangelho de João, capítulo 16. Jesus vai dizer: eu enviarei o Consolador, e Ele vai me glorificar. Ele não testificará de si mesmo, mas testificará de mim. O aspecto da adoração tem que ter o Espírito Santo de Deus. Se não tiver, não é adoração. Tem que ter o Espírito Santo. Ah, pastor, a cantora fulana, ela cantou o hino, a música do toque no altar. Cantou linda, que música linda. Cantou maravilha, aquela cantora. Ela cantou, tem uma voz bonita, cantou legal. Mas adorar não. Adorar não. Adorar é para quem é banhado, redimido, resgatado pelo sangue do Cordeiro, e o Espírito Santo habita nela e nele. Quer ver? Quando Paulo, pastor Neto, escreve a carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, Paulo diz assim:
Não sabeis vós que você é templo, morada, habitação do Espírito Santo de Deus, que não provém de vocês mesmos, mas de Deus? Quando Paulo diz que nós somos templo, a palavra templo, pastor Arnóbio, no grego koiné é naos. Naos. O problema é que na tradução da palavra naos para o português, botou templo. Aí a gente não entende a grandiosidade daquilo que Paulo está falando. O que Paulo está dizendo no grego, naos, quer dizer o quê? Uma casa velha, arruinada, que foi reconstruída, que foi adornada, pintada, lavada, purificada. Aí alguém diz: para que ter tanto trabalho numa casa velha? Para quê? Para quê? Porque quem vai habitar nela é uma habitante ilustre, uma habitante especial. É por isso que o mundo não entende. Quando alguém está na lama do pecado, na sarjeta do pecado, cheio de cachaça, aí tem um encontro com Deus. O que ocorre é que o Espírito Santo pega aquela casa deteriorada, reforma ela, pinta ela, lava ela, adorna ela, e ele agora passa a ser o morador principal. Aleluia. Dentro de você tem um morador ilustre. Aleluia. E este morador ilustre veio com um objetivo: é fazer você adorar a Deus. Convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que eu entendo, maestro Adiel, é por isso que eu entendo que tem gente na igreja que está aqui bonitinho, formadinho, terno lindo, roupa perfeita, mas até agora não abriu a boca para dar um glória, não abriu a boca para dizer amém, nenhuma lágrima derramou. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo não habita numa vida assim. Eu entendo, me desculpe a franqueza, que crente que tem o Espírito Santo de Deus, ele não vem para a igreja para adorar, para ficar parado, para ficar inerte, para não ter reação, para não expressar sentimento, porque Jesus disse: eu vou, mas eu enviarei o Consolador, e ele vai revestir-vos do dunamis. Do dínamo no latim quer dizer o poder, o movimento, a ação. Quem tem o Espírito Santo de Deus não consegue ficar quieto na igreja. Quem tem o Espírito Santo de Deus, quando a melodia chega até a presença de Deus, ele já está sentindo na casa. Ele já começa a sentir aí, reações, temperamento. Tem gente que reage de uma forma, tem outros que reagem de outra. O sanguíneo, o explosivo reage, levanta a mão, dá soco no ar, salta no lugar. Mas os fleumáticos não, ele se aperta ali, mas a lágrima cai. Mas o Espírito Santo está vivo, o Espírito Santo habita, o Espírito Santo enche, o Espírito Santo diz: adora. Elei a chore queimando rebadagais. São 60 anos adorando ao Senhor. Aí tem muita história para contar, muitos e muitas têm história para contar, porque quem é adorador, a vida não é fácil. Quem é adorador tem muitas adversidades na vida, mas isto não tira o ânimo. Isto não tira o prazer. Aleluia. É por isso que quando eu ensino a igreja, eu digo: irmão, eu fico assim. Eu fico com aquele sentimento de, se pudesse, dava uma lapada em crente. Porque se esse povo soubesse o que eu e esta mulher passamos para chegar onde chegamos,
Esse povo não. Tem gente que só o maestro olhar com a cara feia, não vou cantar mais. Homem, deixa de virar o beiço, tu está cantando para quem? Tem gente que qualquer motivo é motivo para deixar de vir à igreja. Isso é falta de convicção de quem está servindo. Quanto mais difícil é, mais glorioso será o triunfo da parte de Deus na tua vida. Tem tecladista aqui? Tem tecladista? Cadê o tecladista? É por isso que eu acho esse hino aqui, um hino que diz a história de adorador. Vai lá, meu tecladista, cadê ele? Ah, é uma moça? Desculpe. Me dê um ré maior. Olha, esse hino diz tudo. Agora você me ajuda que a voz não está boa não. Esse hino diz tudo acerca de um adorador. Porque tem horas que as forças foram embora. Tem horas que a situação diz, adorar para quê? Mas a adoração, ela não procura razões favoráveis para adorar. O adorador adora em todo o tempo, do acordar ao deitar. Vá. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Ó, sou ser humano e estou de novo aqui, quero teu poder. Aí vem a porta. Ainda que Jesus eu tenha que chorar, te seguirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é melhor do que perdoa-me. Dá para ficar de pé, dá para ficar para a gente terminar. Ela chore que manto que dá badagaio. Levante uma das suas mãos, é ato de adoração, levante. Que palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Levante as suas mãos. Em meio às tribulações, você que está ouvindo pela transmissão da ADR Lago, aí na sua casa, recebe o toque da presença de Deus. Recebe teu milagre agora na adoração. Ele é e estou de novo aqui, quero ser o poder.
Te seguirei, porque comigo seja tocado pelo Espírito de Deus. Seja tocado pelo Espírito Santo nesta adoração. Receba bálsamo. Receba refrigério. Para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. E limita, chui de guerra, coloca a mão no coração, coral. Lírio dos Vales, coloca a mão no coração. Cantando, cantando, cantando. Vai. Visita o Lírio dos Vales. Repreende, Senhor. Toque agora para o milagre. Renove as forças. Renove o renove o ânimo. Tem delas que está aqui em casa, está o problema. Vai lá, que quando ela voltar, o Senhor já agiu em favor dela. Recebe a adoração. Olebaia chore que badaia lai que mandaraga. E remando que le sobrebadará que mancho que le badagas. Aleluia! Aleluia! Por um minuto, feche os seus olhos. Dó maior, maestrina. Dó maior. Entoarei louvores, não cessarei o meu canto, não pouparei a carne, e mesmo na dor, para o meu Senhor eu canto. Entoarei louvores, não cessarei, não pouparei a carne, não, e mesmo na dor, para meu Senhor eu canto. Bem lindo, bem lindo, bem lindo, bem lindo. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que... Tem alguém nessa noite, nesse momento de adoração, quer entregar a vida a Jesus? Vem.
Vem, vem. Onde está a primeira alma para Jesus? Vem agora, depressa. Te adoro, Senhor. Fogo arde no meu coração, uma alegria invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção. Meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro. Vou aproveitar o momento e vou adorar. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu. Pai, eu quero encerrar orando pelos internautas, orando pelo coral, orando pelo anjo da igreja. Estenda tuas mãos, faz o teu querer, tua soberana vontade na vida de cada um. Senhor,